Meu nome é Sophia Harrison, tenho 32 anos. Imagine voar por 12 horas, enfrentando 3 atrasos, levando consigo o bourbon favorito do seu pai, avaliado em $400, como uma surpresa, apenas para ouvir sua mãe planejando roubar sua herança de 3,2 milhões de dólares. A traição foi ainda mais dolorosa porque eu acabará de assinar o maior contrato da minha carreira, um contrato que em breve exporia a ganância deles para 500 das pessoas mais influentes de Boston. Minha mãe achava que eu era um fracasso que precisava ser controlado. Minha irmã ria da ideia de ir para a casa da vovó sem culpa nenhuma. Eles não faziam ideia de que, exatamente 14 dias depois, todo o seu círculo social testemunharia a verdade na cerimônia de entrega dos prêmios literários de Boston. Antes de compartilhar como o karma lhe serviu um banquete de humilhação, por favor, reserve um momento para curtir e se inscrever, mas apenas se você realmente gosta de histórias sobre traição familiar e justiça poética. Adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são aí no seu canto do mundo. Agora, deixe-me contar sobre a noite que mudou tudo. O fim de semana da família Harrison era uma tradição de 23 anos. Todo mês de novembro, 50 membros da nossa família extensa se reuniam no Fairmont Copley Plaza, em Boston, para 3 dias de confraternização cuidadosamente planejada. Minha mãe, Victoria Harrison, tratou o evento como sua estreia pessoal na alta sociedade, garantindo que cada detalhe refletisse a suposta proeminência da família. O saguão de mármore ecoaria com beijos no ar e elogios calculados, enquanto os mensageiros traziam malas Louis Vuitton e capas de roupa da Neiman Marcus. Eu havia participado de todas desde os 9 anos, vendo meu papel evoluir de a filha brilhante de Victoria para a filha de Victoria que ainda está encontrando seu caminho. A mudança aconteceu gradualmente, e depois repentinamente. Na faculdade, eu era aluna de letras com futuro promissor. Aos 25, fui eu quem escolheu a escrita em vez da estabilidade. Aos 30, me tornei o exemplo a ser seguido que as mães sussurravam no happy hour. Esta é a Sophia. Ela está explorando as opções, minha mãe dizia. Aquela pausa ensaiada antes de a explorar pairava no ar como um perfume caro. Enquanto isso, minha irmã mais nova, Madison, seria apresentada como advogada na Morrison & Associates, recém-nomeada associada sênior aos 29 anos, a mais jovem na história da firma. O salão de baile onde realizamos nosso jantar de boas-vindas tinha capacidade para 200 pessoas, mas nossa família ocupou apenas a parte da frente, deixando um eco de espaço vazio que, de alguma forma, tornou nosso encontro íntimo e, ao mesmo tempo, vazio. Os lustres lançavam uma luz dourada sobre os mesmos rostos, as mesmas conversas, as mesmas hierarquias sutis que se cristalizaram ao longo de décadas. O tio Richard ainda dominava a mesa principal com suas histórias de guerra imobiliárias. A tia Margaret ainda se enfurecia com suas pérolas enquanto fofocava sobre qualquer pessoa que não estivesse presente. E eu ainda me sentava no mesmo lugar, na mesma mesa, tomando o mesmo copo de chablis, me perguntando por que eu continuava voltando. O jantar do ano passado deixou claro exatamente qual era a minha posição na hierarquia familiar. Madison acabará de fechar a aquisição de uma startup de tecnologia por 2 milhões de dólares, e todos na mesa estavam atentos a cada palavra sua enquanto ela descrevia as negociações. O segredo, disse ela, girando sua pulseira Cartier, é nunca demonstrar fraqueza. Esses rapazes do Vale do Silício acham que podem intimidar uma mulher, mas eu os fiz assinar exatamente onde eu queria. Quando os aplausos cessaram, minha mãe se virou para mim com aquele sorriso que nunca chegava aos seus olhos. E Sophia, querida, alguma novidade sobre seus escritos? Eu tinha acabado de assinar um contrato de $500 mil para o meu 4º livro, mas as palavras morreram na minha garganta quando Madison me interrompeu. Ah, a Sophia ainda está com o blog dela, né? Como é que chama mesmo? Estou trabalhando em um novo projeto, eu disse baixinho. Na verdade, é bastante. Victoria interrompeu. A Harrison & Associates está procurando um ou uma coordenador, de mídias sociais. É um cargo de nível inicial, mas proporcionaria experiência real, benefícios, estabilidade e perspectivas de crescimento. Eu poderia ligar para você. Todos na mesa assentiram em uníssono, numa demonstração de simpatia coreografada que parecia ensaiada. Escrever é um hobby maravilhoso, acrescentou tia Margaret. Mas você precisa de uma carreira de verdade, querida. Você não está ficando mais jovem. Sorri, assenti com a cabeça e engoli a verdade junto com o vinho.
O último livro de S. H. Montgomery havia passado 6 semanas na lista de mais vendidos do New York Times. Mas Sophia Harrison continuava sendo o fracasso da família, precisando de conselhos de carreira de pessoas que não liam um livro desde a faculdade. A ironia era amarga, mas eu havia aprendido a gostar dela. O que eles não sabiam era que a Sterling Publishing vinha me cortejando há meses, e eu estava prestes a assinar o contrato que mudaria tudo. 6 meses antes daquele fim de semana em família, eu estava sentada no meu apartamento em Cambridge quando chegou o e-mail que mudaria toda a minha vida. O próprio James Sterling, CEO da Sterling Publishing House, havia escrito pessoalmente: Senhora Harrison, ou devo dizer Senhora Montgomery, precisamos conversar sobre o seu futuro. O que você construiu merece um império, não apenas livros. A reunião que se seguiu ocorreu em uma sala reservada no Boston Harbor Hotel. Sterling apresentou termos que me fizeram tremer: 8,5 milhões de dólares ao longo de 5 anos, orçamento de marketing garantido de 2 milhões de dólares e direitos de adaptação cinematográfica com a Paramount Pictures em primeira mão. Havia apenas uma cláusula em comum: minha identidade permaneceria em segredo até a cerimônia de entrega dos Prêmios Literários de Boston, em novembro, onde a revelação seria orquestrada para causar o máximo impacto. Mistério vende, explicou Sterling. S. H. Montgomery é o maior enigma do mercado editorial. Quando formos revelar sua identidade, precisa ser um evento. A cerimônia de entrega dos prêmios literários é perfeita: 500 participantes, ampla cobertura da mídia, e sua mãe faz parte do conselho do Fairmont, não é? Ela terá um lugar na primeira fila. Eu havia escolhido o pseudônimo com cuidado. S.H. para Sophia Harrison, escondido à vista de todos. Montgomery era o nome de solteira da minha avó, uma mulher que escrevia poesia em segredo enquanto criava 3 filhos na década de 1960. Ela me deixou sua casa e seus diários, páginas repletas de sonhos adiados, mas nunca destruídos. O contrato incluía uma multa de 2 milhões de dólares por quebra da cláusula de confidencialidade antes da data de revelação. Na época, pareceu excessivo, mas Sterling insistiu. Não se trata apenas de livros, Sophia. Trata-se de criar um momento que o mundo literário jamais esquecerá. Olhando para trás, acho que uma parte de mim já sabia naquela época que a revelação seria sobre algo mais do que apenas minha carreira. Mas naquela noite no Fairmont, tudo se tornaria claro. A casa da minha avó Eleanor ficava em Beacon Hill como uma cápsula do tempo vitoriana, com molduras originais e balaustradas esculpidas à mão que sussurravam histórias a cada rangido. A última avaliação a avaliou em 3,2 milhões de dólares, embora seu valor para mim não pudesse ser medido em números. Foi lá que escrevi minha primeira história aos 7 anos, encolhida no banco da janela com vista para o rio Charles, onde a vovó me servia Charles Grey em xícaras de porcelana e dizia: as palavras têm poder, Sophia. Nunca deixe ninguém te dizer o contrário. Ela havia falecido 2 anos antes, deixando a casa em partes iguais para suas 3 netas em seu testamento. Madison sugeriu imediatamente a venda, calculando sua parte até o último centavo. Nossa prima Jennifer, que mora em Seattle, concordou: ela precisava do dinheiro para sua startup. Mas eu recusei, oferecendo-me para comprar a parte delas aos poucos, assim que minha carreira de escritora decolasse. Eles riram. Madison riu de verdade. Com que dinheiro? Perguntou ela. Com seus artigos no Medium, Sophia? Seja realista. A casa permaneceu em um limbo desde então, sendo mantida por um fundo fiduciário enquanto nós 3 netas permanecíamos em um impasse. Mas eu tinha notado que minha mãe e Madison estavam cada vez mais agitadas com isso ultimamente. A empresa imobiliária de Vitória, a Harrison Developments, vinha perdendo muito dinheiro desde que um projeto à beira-mar fracassou. 3 investidores haviam desistido, havia processos judiciais pendentes e rumores indicavam que a empresa devia 800 mil dólares. Enquanto isso, Madison estava vivendo muito além de suas possibilidades, tentando acompanhar os outros sócios de sua firma às bolsas Hermes, às viagens de fim de semana para Martha's Vineyard, o novo Tesla. Tudo isso somava. Eu a ouvi em uma ligação no mês passado, com a voz tensa de pânico, negociando uma prorrogação do pagamento de seus cartões de crédito. A casa da avó tinha se tornado a possível tábua de salvação deles. Eles só precisavam que eu saísse do caminho. O convite para o fim de semana em família deste ano pareceu diferente, mais urgente. Cartões com detalhes em dourado enviados com 2 meses de antecedência.
Inúmeras ligações de acompanhamento para garantir a presença. Uma programação que incluía uma sessão de planejamento financeiro familiar na tarde de sábado. Eu deveria ter previsto isso. O desespero torna as pessoas previsíveis, e minha mãe nunca estivera tão desesperada quanto naquele novembro. Mas eu queria surpreendê-los, entrar com o bourbon favorito do meu pai e finalmente contar a eles sobre o meu sucesso. Meu Deus, como eu fui ingênuo. Se você já foi rejeitado pela família por causa das suas escolhas de carreira, deixe um comentário abaixo, quero ouvir a sua história. E se você está curioso para saber o que acontece a seguir, não se esqueça de se inscrever para não perder o clímax dramático desta história. Eu estava do lado de fora da suíte presidencial, segurando a garrafa de Papi Van Winkle de 23 anos, o bourbon favorito do meu pai, que me custou $400 e um favor de um colecionador em Cambridge. O corredor estava vazio, iluminado por arandelas que projetavam sombras como dedos estendidos sobre o tapete bordô. Através da porta, eu conseguia ouvir vozes, o tom cristalino da minha mãe cortando o murmúrio da conversa. Se ela simplesmente renunciasse à herança, ela poderia quitar nossas dívidas. Minha mão congelou na maçaneta da porta. A risada de Madison veio em seguida, brilhante e cruel. Ou poderíamos finalmente tomar a casa da vovó sem culpa. Ela nunca vai ser nada na vida mesmo. A papelada está pronta, continuou Vitória. Jonathan a elaborou gratuitamente, ele me deve um favor pelo negócio em Riverside. Uma simples escritura de renúncia de direitos. Ela cede sua parte da herança para cobrir obrigações familiares. Apresentamos isso como uma forma de contribuir para o legado da família. E se ela se recusar? Perguntou Madison. Ela não vai. Sofia sempre foi frágil. Vamos pressioná-la durante o fim de semana. Vamos deixar toda a família saber que ela é a única coisa que nos impede de ter estabilidade. A culpa é uma motivação poderosa, especialmente para alguém tão desesperada por aprovação. O tio Richard já estava de acordo, acrescentou Madison. Ele achava que Sofia estava sendo egoísta, mantendo um imóvel valioso enquanto os negócios da família enfrentavam dificuldades. Os saltos dos meus sapatos tilintavam no chão, ela andava de um lado para o outro, planejando a reunião de família de sábado. Vamos apresentar a proposta como generosa. Ela continua morando em seu pequeno apartamento, perseguindo seus pequenos sonhos, e nós lidamos com o fardo do espólio. Todos saem ganhando. Ela é tão patética, disse Madison. 32 anos e ainda fingindo que vai se tornar escritora. Pelo menos assim, a casa da vovó vai para alguém que realmente possa fazer algo com ela. Coloquei a garrafa de bourbon no chão e me afastei. Eu deveria ter saído imediatamente, mas algo me fez entrar rapidamente em um nicho perto do elevador de serviço. A porta da suíte se abriu e Madison saiu para o corredor, com o telefone pressionado contra a orelha. Sim, até 30 de novembro, ela dizia. O banco não vai prorrogar o prazo. Eu sei, mas depois deste fim de semana terei o dinheiro. Minha irmã, por favor. Ela vai ceder assim que a mãe pressionar. Ela sempre cede. Vitória surgiu atrás dela, digitando no celular. Jonathan, confirme que você estará disponível no domingo de manhã para a sessão de autógrafos. Sim, traga 3 cópias. Ela olhou para Madison. Seu pai não sabe disso. Papai não tem sido nada útil ultimamente, respondeu Madison. Tudo o que ele faz é sugerir que vivamos dentro das nossas possibilidades, como se isso ainda fosse uma opção. Seu pai não tem visão, disse Vitória friamente. Ele nunca entendeu que manter o status exige riscos. O projeto da orla teria dado certo se aqueles fanáticos ambientalistas não tivessem agido. Ela se interrompeu. Não importa. Depois deste fim de semana teremos o capital necessário para nos recuperarmos. Elas passaram tão perto do meu esconderijo que eu pude sentir o cheiro do perfume Chanel característico da Vitória. Madison estava mexendo no celular, mostrando algo para Vitória. Olha só, ela postou mais uma daquelas frases motivacionais dela para escrever no Instagram. O sucesso é a melhor vingança. Meu Deus, que vergonha alheia. Deixe-a com seus mantras, disse Vitória. Até domingo à noite ela terá assinado tudo e finalmente poderemos parar de fingir que seu hobby de escrever importa. A reunião de família é às 14 horas. Consegui que todos estivessem lá, todos os 50.
A pressão pública é surpreendentemente eficaz. Eles desapareceram na esquina, suas risadas ecoando pelas paredes. Fiquei ali parada por um minuto inteiro, processando o que tinha ouvido. Então peguei meu celular e fiz algo que deveria ter feito anos atrás. Eu escolhi a mim mesma. O motorista do Uber não fez perguntas quando entrei no banco de trás às 23h47, ainda de vestido de coquetel e salto alto. Aeroporto Logan, por favor. Terminal Internacional. Enquanto Boston desaparecia na minha frente, abri o aplicativo da companhia aérea. Havia um voo noturno para Miami saindo às 2h15 da manhã, com conexão para Costa Rica. Reservei sem hesitar e desliguei o celular completamente, sem rastreamento, sem buscar meu iPhone, sem mensagens de última hora me fazendo sentir culpada. A garrafa de Papi Van Winkle estava no corredor, do lado de fora da suíte presidencial, uma despedida de $400 que provavelmente eles nunca entenderiam. Ou talvez entendessem. Vitória apreciava gestos caros, mesmo que nunca tivesse me apreciado. No aeroporto, comprei uma muda de roupa na loja de viagem superfaturada, calças de yoga, um moletom da Universidade de Boston e tênis. No banheiro, me transformei de a Sophia Harrison, decepção da família, em apenas mais uma viajante fugindo do inverno. O vestido de coquetel foi para o lixo. Enquanto esperava no portão, abri meu laptop e vi o e-mail de Eleanor Whitmore, presidente do Boston Literary Awards. Estamos muito felizes em confirmar S.H. Montgomery como nossa autora do ano. A revelação será espetacular, o evento literário da temporada. 2 semanas. Eu tinha 2 semanas para desaparecer, para deixá-los remoer o próprio pânico, para me preparar para o momento em que todo o seu círculo social descobriria exatamente quem eles vinham ignorando durante todos esses anos. Enviei um e-mail rápido para James Sterling, pequena mudança de planos. Vou trabalhar remotamente até a cerimônia de premiação. A revelação ainda está confirmada. Sua resposta veio imediatamente, apesar da hora avançada. O que você precisar, Sofia. Este é o seu momento. Quando o avião decolou e Boston se reduziu a um aglomerado de luzes lá embaixo, senti algo que não experimentava há anos. Liberdade. A casa em Tamarindo, na Costa Rica, tinha vista para o Pacífico, com janelas do chão ao teto que faziam o oceano parecer uma extensão da sala de estar. Eu aluguei por 2 semanas usando o cartão corporativo da S.H. Montgomery, uma vantagem de ser o ativo mais valioso da Sterling Publishing. Enquanto eu instalava meu laptop no terraço, os números ainda pareciam surreais. As crônicas de Montgomery tinham vendido mais de 2 milhões de exemplares no mundo todo. Só o primeiro livro havia sido traduzido para 37 idiomas. Os direitos do audiolivro tinham sido vendidos por uma quantia de 6 dígitos. Os mercados estrangeiros imploravam por mais. Minha conta anônima no Twitter, onde eu postava dicas de escrita sob o pseudônimo de S.H. Montgomery, tinha 300 mil seguidores que aguardavam ansiosamente cada palavra. O novo contrato com a Sterling era ainda mais impressionante. 8,5 milhões de dólares por 5 anos, mais bônus atrelados a metas de vendas que eu já vinha atingindo. A negociação dos direitos cinematográficos com a Paramount estava em fase final, 3 milhões de dólares adiantado, com participação nos lucros caso a franquia fizesse sucesso. Naquela manhã, James Sterling me enviou uma captura de tela do meu ranking na Amazon. Todos os 5 livros da série Crônicas de Montgomery estavam entre os 100 mais vendidos, com o terceiro livro em primeiro lugar pela 42ª semana consecutiva. Você sabia, dizia o e-mail dele, que está vendendo mais que o Stephen King agora? A ironia era deliciosa. Madison havia zombado do meu blogzinho, enquanto meus livros rendiam mais em um mês do que ela ganhava em um ano. Vitória afirmava que eu precisava de uma carreira de verdade, enquanto minha empresa, a Montgomery Enterprises LLC, acabará de contratar seu 5º funcionário para gerenciar contratos de licenciamento. Mas a melhor parte era o mistério. S.H. Montgomery era o maior enigma do mundo editorial. As teorias variavam de um agente aposentado da CIA à esposa de um bilionário da tecnologia. Canais literários dedicavam episódios inteiros a analisar meu estilo de escrita em busca de pistas. Ninguém suspeitava da decepção familiar que eu saboreava vinho na Costa Rica. A cláusula de confidencialidade no meu contrato com a Sterling era hermética e estrategicamente brilhante, multa de 2 milhões de dólares caso eu revelasse minha identidade antes da cerimônia do Prêmio Literário de Boston, o suficiente para garantir que eu não cederia à pressão familiar ou a uma confissão regada a vinho.
Mais importante ainda, isso deu a James Sterling controle total sobre a narrativa da revelação. Pense nisso como o lançamento de um produto, explicou ele. A Apple não vaza as especificações do iPhone meses antes. Eles controlam o momento, a mensagem, o impacto. A revelação de S.H. Montgomery precisa ser um evento que remodele o cenário literário. A cerimônia do Boston Literary Awards foi perfeita por vários motivos. 500 participantes, incluindo editores, agentes, críticos e elite cultural de Boston, e ampla cobertura da mídia, incluindo o Boston Globe, a Publishers Weekly e a NPR, transmissão ao vivo para milhares de espectadores, e o delicioso detalhe que tornou tudo ainda mais especial. O evento foi realizado no Fairmont Copley Plaza, onde Victoria era membro do conselho e, por protocolo, sua presença era obrigatória. Ela já vinha se gabando disso há meses, contando a todos como estaria sentada na mesa VIP, confraternizando com os gigantes da literatura. Ela não fazia ideia de que veria sua filha, antes rejeitada, receber a maior honraria do ramo. James havia orquestrado cada detalhe. O anúncio seria feito durante a cerimônia principal, após o jantar, quando todos estivessem relaxados, mas antes de ficarem bêbados. Eleanor Whitmore lera a lista de conquistas. Os telões exibiriam as capas dos livros de S.H. Montgomery. E então a revelação, minha foto, meu nome verdadeiro, meu momento. A reação da sua mãe vai ser impagável, James riu baixinho. Certifique-se de que alguém esteja gravando. Eu ri na época, mas agora, olhando para o oceano do meu refúgio na Costa Rica, percebi que não se tratava de humilhá-la. Tratava-se de finalmente ser vista por quem eu realmente era. A lista de convidados para o Prêmio Literário de Boston era como um quem é quem das letras americanas, editores das 5 maiores editoras, agentes literários que podiam alavancar ou destruir carreiras, críticos cujas resenhas influenciavam o mercado editorial e a elite social de Boston, que tratava esses eventos como o Met Gala dos livros. 500 pessoas importantes, todas em um só lugar. Victoria havia me enviado o mapa de assentos semanas atrás, quando ainda achava que eu seria apenas seu acompanhante, sentado discretamente à mesa 12 enquanto ela circulava pelo salão. As mesas VIP estavam estrategicamente posicionadas, editores na mesa 1, grandes doadores na 2, membros do conselho na 3. Victoria ficaria na mesa 3, perfeitamente posicionada para ver o palco, para ser vista por todos que importavam. A cobertura da mídia foi ampla, o Boston Globe designou 3 repórteres, a Publishers Weekly estava fazendo uma cobertura ao vivo em seu blog, a NPR transmitiria trechos no programa Weekend Edition e o correspondente do Guardian nos Estados Unidos havia confirmado presença. Cada momento seria documentado, fotografado, tweetado e analisado. O próprio prêmio, autor do ano, vinha acompanhado de um valor de $100 mil e uma turnê de palestras garantida. Mas, mais importante ainda, era o tipo de reconhecimento que redefinia carreiras. Vencedores anteriores haviam conquistado o Pulitzer, adaptações para o cinema em Hollywood e alcançado a imortalidade cultural. Victoria vinha contando a todos sobre seu envolvimento com o evento. Suas postagens no Facebook eram de um entusiasmo constrangedor, tão honrada em fazer parte da celebração da excelência literária em Boston, mal posso esperar para prestigiar o melhor da ficção contemporânea. Ela até comprou um vestido novo de Oscar de la Renta e tirou fotos para as páginas sociais de Boston. Entretanto, Madison vinha publicando fotos e vídeos de sua presença no evento com a família, posicionando-se como uma mecenas das artes. Seus círculos sociais estavam totalmente envolvidos nesse evento. Eles não faziam ideia de que estavam prestes a se tornar personagens secundários na minha história. O pânico começou às 7h43 da manhã, quando Madison bateu na porta do meu quarto de hotel. Sei a hora exata porque depois ela postou sobre isso no grupo da família que eu ainda estava monitorando da Costa Rica. Onde diabos está Sofia? Às 8h15, ela já havia ligado 14 vezes. Victoria ligou 23. As mensagens de voz passaram de confusas a raivosas e, por fim, frenéticas. Sofia, isso é inaceitável. Depois, onde você está? As pessoas estão perguntando. E então, se isso for algum tipo de birra, não tem graça. O café da manhã de família do fim de semana estava marcado para as 9h, 50 parentes reunidos na sala de jantar privativa do Fairmont. E, pela primeira vez em 23 anos, eu não estava lá. A cadeira vazia na mesa 4 virou escândalo. Tia Margarete perguntou se eu estava doente. Tio Richard sugeriu que eu provavelmente estava de ressaca.
Madison contou para todo mundo que eu tinha tido uma crise criativa e saiu de repente. Mas a garrafa de bourbon mudou tudo. Uma governanta a encontrou do lado de fora da suíte presidencial e, pensando que havia sido esquecida, a levou para Vitória durante o café da manhã. O cartão ainda estava preso, para o papai. Com amor, Sofia. Madison empalideceu. Ela sabia que eu estivera ali, bem na porta. As imagens de segurança confirmaram, eu estava no corredor às 23h31, colocando a garrafa no chão e me afastando. O registro de horário mostrou que eu estava lá durante a conversa deles sobre roubar minha herança. Ela sabe, Madison sussurrou para Vitória em um vídeo que enviou acidentalmente para o chat da família antes de apagá-lo. Meu Deus, ela sabe de tudo. Vitória tentou minimizar os danos, dizendo aos parentes que eu tinha tido uma emergência no trabalho, mas os 50 Reasons não são bobos. Eles pressentiram a ameaça. A sessão de planejamento financeiro familiar daquela tarde ficaria sem sua peça-chave, e todos sabiam que algo tinha dado terrivelmente errado. A mensagem de Vitória chegou às 14h47, exatamente quando a reunião de família deveria começar. Sofia, isso é incrivelmente egoísta. Todos estão aqui por você. Estamos tentando te ajudar. Madison tentou uma abordagem diferente. Ei, mana, estamos preocupadas. Só nos avise que você está bem. Então o tio Richard disse, sua mãe disse que você está tendo algum tipo de crise. Que pena. Eles não sabiam que eu estava lendo tudo de uma cadeira de praia em Tamarindo, assistindo ao pôr do sol sobre o Pacífico enquanto eles implodiam a 4.800 quilômetros de distância. Madison tentou rastrear meus cartões de crédito, mas o cartão corporativo da SH Montgomery não apareceu em nenhuma conta familiar. A localização do meu celular estava incorreta. Eu havia me tornado um fantasma. A reunião de família prosseguiu sem mim. Segundo minha prima Jennifer, que me mandou uma mensagem privada, sua mãe está dizendo que você está sobrecarregada pela pressão familiar e precisa de espaço. Madison fica checando o celular o tempo todo. O que está acontecendo de verdade? Respondi com uma mensagem simples, preciso de tempo para pensar. Por favor, não se preocupe. Mas Vitória não tinha terminado. Ela ligou para o meu senhorio, para os poucos amigos que conhecia e até entrou em contato com minha antiga colega de quarto da faculdade pelo Facebook. A história mudava constantemente, eu estava doente, eu estava trabalhando, eu estava tendo um colapso nervoso. O desespero era evidente, e os parentes começaram a fazer perguntas incômodas. Por que a ausência de Sofia é uma crise tão grande? Perguntou a tia Patrícia no chat da família. Não é como se ela alguma vez tivesse sido fundamental nessas reuniões. Madison interveio, estamos preocupados. Ela tem enfrentado dificuldades financeiras e emocionais. Queremos ajudar. A mentira era tão natural, tão ensaiada. Mas em 10 dias, na cerimônia de entrega dos prêmios literários, com 500 testemunhas e cobertura da mídia, a verdade seria impossível de ser distorcida. A casa em Tamarindo se tornou meu centro de operações, 3 laptops dispostos na mesa de jantar, um para videochamadas com Sterling, um para monitorar as redes sociais e um para escrever meu discurso de agradecimento. As paredes estavam cobertas de post-its com o cronograma da revelação, minuto a minuto. James Sterling ligava todas as manhãs às 9 horas, horário do Pacífico. A expectativa está crescendo maravilhosamente, disse-lhe durante nossa ligação de 8 de novembro. A venda de ingressos aumentou 40%. Todo mundo quer saber quem é SH Montgomery. O vestido chegou por correio no dia 10 de novembro, um Valentino feito sob medida em azul meia-noite que custou mais do que o salário mensal de Madison. A estilista contratada por Sterling trabalhou comigo por vídeo, selecionando joias que ficariam perfeitas nas fotos sob as luzes do salão de baile. Você precisa parecer bem-sucedida, disse ela. Discreta, mas inegável. Eleanor Whitmore e eu ensaiamos a sequência da revelação 2 vezes. Ela anunciaria o prêmio, faria uma pausa para criar suspense e então diria, senhoras e senhores, SH Montgomery é Sofia Harrison. Os telões mostrariam minha foto, não a decepção familiar desleixada, mas a autora de best-sellers vestida com roupas de grife, com 5 livros que conquistaram o mundo. Sua mãe consta como participante, mencionou Eleanor durante nossa segunda ligação. Mesa 3, representando a diretoria do Fairmont.
Eu sei, respondi calmamente. Isso vai causar um grande alvoroço. Essa é a questão. Passei as noites escrevendo meu discurso, elaborando cada linha para causar o máximo impacto, sem ataques diretos à família. Isso pareceria mesquinho. Em vez disso, falaria sobre superar a dúvida, sobre as vozes que tentam diminuir seus sonhos, sobre o poder de acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita. Cada palavra seria uma adaga envolta em seda. Faltam 7 dias. A contagem regressiva foi como prender a respiração antes de um mergulho. Qual você acha que será a reação de Vitória quando ela perceber que sua filha fracassada é, na verdade, S.H. Montgomery? Deixe seus palpites nos comentários abaixo. E se você se identificou com essa história, compartilhe com quem precisa saber sobre como impor limites a familiares tóxicos. O dia 15 de novembro chegou fresco e claro em Boston. O salão de baile do Fairmont Copley havia se transformado em um paraíso literário, milhares de livros como peças centrais, citações de autores famosos projetadas nas paredes, champanhe fluindo livremente. Assisti a tudo pelos stories do Instagram do meu quarto de hotel no Mandarim Oriental, a 5 quarteirões de distância. Vitória chegou às 18h30 em seu novo Oscar de la Renta, posando para os fotógrafos com a confiança de quem pertence àquele lugar. Madison a acompanhava, vestindo marchesa, e falava a todos que quisessem ouvir sobre o compromisso da família com as artes. Elas circulavam pelo salão como profissionais, cumprimentando editores com beijos no ar, elogiando críticos e garantindo que todos soubessem que os Harrisons eram mecenas da literatura. Às 7h15, James Sterling aproximou-se de Vitória perto da fonte de champanhe. Eu acompanhei o momento pela transmissão ao vivo do Boston Globe, quando ele estendeu a mão. Senhora Harrison, sou James Sterling. Acredito que sua filha Sofia se juntará a nós esta noite. O sorriso de Vitória vacilou por um instante. Receio que Sofia não tenha podido vir. Compromissos anteriores. Isso é impossível, disse Sterling, em voz alta o suficiente para que outros ouvissem. Ela é a nossa homenageada. Acho que houve um engano, disse Vitória. Sofia não está envolvida com o mercado editorial. A confusão de Sterling parecia genuína, ele era um excelente ator. Senhora Harrison, Sofia receberá nossa maior honraria esta noite. Certamente a senhora sabia. Madison ouviu a conversa e correu até lá, com o champanhe a fazer barulho. O que quer dizer, homenageada? Prêmio de autor do ano. Sua irmã é S.H. Montgomery. A expressão em seus rostos era impagável. A boca de Vitória abria e fechava como a de um peixe fora d'água. A taça de champanhe de Madison escorregou, salva apenas pelos reflexos rápidos de um garçom que passava. As pessoas ao redor pararam de falar, pressentindo o drama que se aproximava. Isso não é possível, sussurrou Vitória. Vitória se recuperou com a rapidez de alguém que passou décadas gerenciando sua imagem. Senhor Sterling, deve haver algum engano. Minha filha Sofia é escritora freelancer. Ela escreve posts para blogs, faz pequenos projetos. Ela não poderia ser S.H. Montgomery. Sterling pegou o celular e mostrou a ela algo que a fez empalidecer. Este é o contrato. Sophia Harrison, também conhecida como S.H. Montgomery. $8,5 milhões por 5 anos. Madison agarrou o telefone, encarando-o como se ele pudesse mordê-la. $8,5 milhões. O grupo de pessoas ao redor deles aumentou. Harold Worthington, da Random House, havia se aproximado. Patricia Mills, do New York Times Book Review, estava ouvindo a conversa descaradamente. O fotógrafo do Boston Globe percebeu que algo estava acontecendo e começou a fotografar. Isso só pode ser uma piada, disse Madison em voz alta. Sofia mal consegue pagar o aluguel. Ela pega dinheiro emprestado de... Ela parou, percebendo como aquilo soava. Sua filha, disse Sterling, com a voz embargada, já vendeu mais de 2 milhões de livros no mundo todo. Ela está em primeiro lugar na lista de best-sellers há quase um ano. A série As Crônicas de Montgomery está sendo adaptada pela Paramount. Como você não sabia disso? A compostura cuidadosamente construída por Vitória estava se desfazendo. Ela nunca disse. Teríamos sabido. S.H. Montgomery insistiu no anonimato até esta noite, explicou Sterling, claramente se divertindo.
Ela queria que a revelação fosse especial. Aliás, onde ela está? A cerimônia começa em 30 minutos. Madison pesquisava freneticamente no Google pelo celular, seu rosto passando por diversas expressões enquanto via as capas dos livros, as resenhas, os números de vendas. Meu Deus, ela sussurrou. Meu Deus. Ela vale mais do que vocês dois juntos, murmurou alguém na multidão, não em voz baixa o suficiente. Exatamente às 20h30, Eleanor Whitmore subiu ao palco. O salão de baile ficou em silêncio, 500 rostos se voltaram para o pódio. Victoria e Madison foram conduzidas à sua mesa, ainda visivelmente abaladas, cercadas por membros do conselho que não paravam de lançar-lhes olhares curiosos. Senhoras e senhores, começou Eleanor, esta noite homenageamos a excelência na ficção contemporânea. Nosso prêmio de autor do ano vai para alguém que redefiniu o significado de capturar a experiência humana nas páginas de um livro. Os telões ao redor do salão de baile se iluminaram com capas de livros, as crônicas de Montgomery em toda a sua glória. Suspiros percorreram a plateia. Todos conheciam esses livros. S.H. Montgomery manteve o anonimato completo enquanto alcançava um sucesso sem precedentes, continuou Eleanor. 2 milhões de exemplares vendidos, 37 idiomas, um fenômeno editorial que escolheu esta noite, diante de todos vocês, para finalmente revelar sua identidade. As portas do salão de baile se abriram. Eu estava em silhueta na entrada, o vestido valentino captando a luz como meia-noite líquida. Os flashes dos fotógrafos criavam um efeito estroboscópico enquanto eu caminhava pelo corredor central, meus saltos clicando contra o mármore com precisão metronômica. Senhoras e senhores, anunciou Eleanor, S.H. Montgomery é Sophia Harrison. O silêncio durou exatamente 3 segundos. Então, os aplausos irromperam como um trovão. As pessoas se levantaram, editores que vinham tentando publicar os livros de S.H. Montgomery há anos, críticos que elogiaram os livros sem conhecer a autora, membros da alta sociedade que de repente perceberam que a dinâmica da família Harrison era muito mais complexa do que imaginavam. Cheguei ao palco e me virei para encarar a plateia. Victoria estava sentada, paralisada, à mesa 3, com o rosto expressando um choque profundo. Madison estava com o celular na mão, gravando com as mãos trêmulas. O fotógrafo do Boston Globe disparava fotos rapidamente, capturando cada segundo. Boa noite, eu disse ao microfone. Acredito que alguns de vocês conhecem minha mãe. O discurso que eu havia praticado na Costa Rica fluía como mel com toques de lâmina. Dizem que o sucesso é a melhor vingança, mas eu discordo. Sucesso é simplesmente sucesso. Não precisa de justificativa, nem de validação, principalmente não daqueles que nunca acreditaram em você. As câmeras captaram o rosto de Victoria, um exemplo clássico de humilhação enquanto 500 pessoas assistiam ao seu mundo se transformar. A mulher que me chamara de fracassada estava vendo sua filha, antes desprezada, aceitar um prêmio de $100 mil. Durante anos, me disseram que escrever era um hobby, que eu precisava de uma carreira de verdade, que eu estava desperdiçando meu potencial. Fiz uma pausa, deixando as palavras me atingirem. Mas cada rejeição se tornou combustível. Cada descaso se transformou em determinação. Aqueles que disseram que eu nunca seria ninguém na vida, obrigada. Vocês me ensinaram que a única validação que importa vem de dentro. Madison havia parado de gravar, com o celular pendurado frouxamente em sua mão. Ao seu redor, os outros membros do conselho cochichavam, lançando olhares para Victoria que variavam de pena a regozijo malicioso. As crônicas de Montgomery exploram temas como traição, ambição e o preço do sucesso, continuei. Dizem que devemos escrever sobre o que conhecemos e eu tive excelentes fontes de inspiração. Risos nervosos percorreram a plateia. Todos estavam fazendo as contas. A família que havia rejeitado Sophia Harrison estava financiando seu estilo de vida repleto de críticas enquanto ela, discretamente, construía um império milionário. O feed do Twitter da Publishers Weekly estava em polvorosa em tempo real, última hora, S.H. Montgomery revelada como Sophia Harrison no Boston Literary Awards. Drama familiar se desenrolando ao vivo. A expressão da mãe é tudo. #Boston Literary Awards #plot twist. A ovação de pé quando terminei durou 4 minutos, a sala inteira estava de pé, exceto por 2 pessoas na mesa 3, que permaneceram imóveis como estátuas em seus elegantes vestidos, assistindo a narrativa cuidadosamente construída se desfazer em pó.
Elas me encurralaram na varanda durante o intervalo para o drink. Os dedos de Vitória se cravaram no meu braço enquanto ela me puxava para fora. Madison veio logo atrás, fechando as portas francesas e me prendendo entre elas e a noite de novembro. Como você pôde fazer isso conosco? O sussurro de Vitória era venenoso. Humilhar sua família na frente de todos. Humilhante. Soltei meu braço, minha voz firme como pedra. Como planejar roubar minha herança enquanto eu estava parada do lado de fora da sua porta? O rosto de Madison empalideceu. Você ouviu cada palavra. Peguei meu celular e dei play na gravação que fiz enquanto estava escondida no nicho. As vozes deles ecoaram pela noite, ela é tão patética. A culpa é uma motivação poderosa. Finalmente vou tomar a casa da vovó sem culpa. Vocês nos gravaram? A indignação de Vitória era quase cômica. Isso é ilegal. Massachusetts exige o consentimento de ambas as partes para ligações telefônicas, eu disse calmamente. Mas gravações feitas em espaços públicos onde não há expectativa razoável de privacidade? Perfeitamente legal. Corredores de hotel são espaços públicos. Vitória, você deveria saber disso, afinal, você faz parte do conselho. Madison calculava rapidamente, sua mente jurídica trabalhando a todo vapor. Vocês não podem usar isso. Vamos processar. Pode falar. Peguei um cartão de visitas. Este é meu advogado da Whitman, Sterling Associates. Eles representam 8 dos 10 autores mais vendidos da América. São muito caros, mas felizmente agora posso pagar por seus serviços. O som dos aplausos ecoou pelas portas, outra pessoa recebendo um prêmio, a noite continuando sem nós. A herança, disse Vitória, desesperada. Está tudo sob custódia judicial desde ontem, concluí. Inabalável. Se alguém tentar me coagir ou manipular em relação à herança da vovó, a gravação irá para o Boston Globe. Acho que você conhece o colunista social deles. Meu advogado, David Whitman, trabalhou a noite toda para protocolar a documentação. A notificação extrajudicial foi entregue a Vitória e Madison às 9 horas da manhã seguinte, enquanto elas se recuperavam da ressaca e da humilhação. Qualquer tentativa de contatar Sophia Harrison a respeito do espólio de Eleanor Montgomery será considerada assédio, explicou David a eles por meio de uma teleconferência, que ouvi da minha suíte de hotel. Qualquer tentativa de acessar, reivindicar ou contestar sua herança resultará em ação judicial imediata e divulgação pública de provas documentadas de conspiração para cometer fraude. Madison tentou argumentar sobre a jurisdição, mas David a interrompeu com precisão cirúrgica. Senhora Harrison, seu escritório já recebeu uma denúncia ética referente à sua tentativa de coagir um membro da família para obter ganho financeiro. Sugiro que a senhora se concentre nisso em vez de ameaçar meu cliente. A denúncia havia sido feita naquela manhã. A Morrison & Associates levava as violações éticas a sério, especialmente quando envolviam associados seniores tentando se apropriar indevidamente de heranças. O sócio-gerente de Madison teria uma conversa muito desconfortável com ela na segunda-feira. Isso é vingança, disparou Vitória. Nós somos a família dela. Família não conspira para roubar uns dos outros, respondeu David com naturalidade. Minha cliente foi mais do que generosa. Ela não está apresentando queixa-crime por conspiração para cometer fraude, o que ela poderia fazer. Ela não está divulgando a gravação para a mídia, o que destruiria o que resta da sua reputação. Ela está simplesmente protegendo o que é legalmente dela. A estrutura do fideicomisso era elegante. A casa da vovó não podia ser tocada sem o consentimento das 3 netas, mas agora qualquer tentativa de me pressionar desencadearia medidas legais automáticas. Os outros 2/3 permaneceriam bloqueados até que Madison e Jennifer concordassem com os meus termos de compra, valor justo de mercado, pago ao longo de 5 anos com juros. Você nos arruinou, disse Madison em voz baixa. Não, corrigi. Vocês se arruinaram. Eu apenas me recusei a ser dano colateral. O resto da festa se transformou em uma fila de cumprimentos e curiosidade mal disfarçada. Todos os editores na sala queriam falar comigo. Todos os críticos queriam uma exclusiva. Todas as socialites queriam entender como a filha fracassada de Vitória Harrison havia enganado a todos. Sophia Harold Worthington, da Random House, apareceu com champanhe. Que entrada triunfal!
Adoraríamos conversar sobre sua próxima série. Ela tem contrato com a Sterling, interrompeu Jamie suavemente, aparecendo ao meu lado como um guardião protetor. Mas tenho certeza de que Sofia aprecia o interesse. Enquanto isso, Vitória estava presa em seu próprio pesadelo. Ela não podia ir embora, isso confirmaria a humilhação, mas ficar significava suportar parabéns que pareciam tapas. Você deve estar tão orgulhosa, as pessoas repetiam, observando seu rosto em busca de qualquer sinal de cansaço. Uma filha tão realizada. Claro, ela conseguiu dizer, com um sorriso tão esfarrapado quanto o vidro quebrado. Sempre soubemos que Sophie era especial. Madison tentou uma abordagem diferente, tentando se aproveitar do meu sucesso. Ela postou uma selfie comigo sem minha autorização, com a legenda, tão orgulhosa da minha irmã brilhante, taças de champanhe, #vida de autora, #família em primeiro lugar. Os comentários foram brutais. Você não a chamou de patética 5 minutos atrás? Essa é a mesma irmã que você disse que nunca seria nada na vida. A vergonha alheia é real. Ela apagou a publicação em menos de 1 hora, mas capturas de tela já estavam circulando. Patricia Mills, do New York Times, se aproximou quando eu estava saindo. Sofia, isso foi magistral, o timing, a revelação, a forma como você os deixou se enforcarem. Parece algo saído de um dos seus romances. A vida imita a arte, respondi. Você consideraria uma exclusiva? A verdadeira história por trás de S.H. Montgomery. Entreguei-lhe o cartão da minha assessora de imprensa. Ligue na segunda-feira. Acho que está na hora de as pessoas saberem a verdade. A edição de domingo do Boston Globe estampou a manchete: Mistério resolvido. A autora best-seller S.H. Montgomery revelada como a própria Sophia Harrison, de Boston. A foto que usaram era perfeita, eu no pódio, confiante e serena, com Vitória visível ao fundo, seu rosto expressando choque. Na segunda-feira, a história já havia ganhado repercussão nacional. A Publishers Weekly publicou uma matéria especial: a revelação de S.H. Montgomery, um fenômeno editorial vem à tona. O artigo mencionava o acordo de $8,5 milhões, a adaptação para Paramount, os 2 milhões de exemplares vendidos e, com certo ar de satisfação, notava a visível surpresa da família do autor. O verdadeiro estrago veio das redes sociais. O Twitter analisou cada momento, criando memes a partir da expressão de Vitória. A cara que você faz quando sua filha fracassada vale $8,5 milhões, viralizou. A selfie apagada de Madison ressurgiu inúmeras vezes, e cada republicação aumentava sua humilhação. As vendas do livro dispararam 400% em 48 horas. A série As Crônicas de Montgomery dominou os 5 primeiros lugares da Amazon. A Barnes & Noble relatou esgotamento de estoque em todo o país. A revelação fez exatamente o que James Sterling previu, transformou uma série de sucesso em um fenômeno cultural. Mas o golpe mais devastador veio das páginas sociais de Boston. A colunista que estivera no baile de gala escreveu um artigo mordaz sobre o perigo de subestimarmos nossos filhos e a arrogância da elite de Boston. Sem mencionar Vitória diretamente, todos sabiam a quem ela se referia. O artigo terminava com: talvez algumas mães devessem passar menos tempo administrando conselhos administrativos e mais tempo conhecendo suas filhas. O telefone de Vitória não parava de tocar, repórteres querendo comentários, membros do conselho preocupados com a imagem, amigos da alta sociedade repentinamente ocupados demais para almoçar. O nome da família Harrison, que ela havia passado décadas construindo, tornará-se sinônimo do maior fracasso parental, não reconhecer o sucesso extraordinário do próprio filho. As consequências profissionais foram rápidas e implacáveis. Na terça-feira, Vitória recebeu um telefonema da presidente do Conselho do Fairmont sugerindo que ela tirasse uma licença para se concentrar em assuntos familiares. Na quarta-feira, 2 conselhos já estavam solicitando sua renúncia. A situação era péssima, uma mulher que não conseguia reconhecer o talento da própria filha não deveria tomar decisões por instituições culturais. A situação de Madison na Morrison & Associates deteriorou-se rapidamente. A investigação ética concluiu que ela havia usado recursos da empresa para pesquisar direito sucessório em benefício próprio. A tentativa de coerção de um membro da família prejudicou a reputação da empresa. Na quinta-feira, ela foi rebaixada de associada sênior para associada júnior. Seu escritório foi transferido da sala de canto para um cubículo sem janelas no 3º andar.
Estão fazendo de mim um exemplo, ela soluçou ao telefone para Jennifer, que imediatamente me ligou. Isso não é justo. A auditoria da empresa familiar, desencadeada pela publicidade negativa, revelou mais do que apenas a dívida de $800 mil, transferências questionáveis, faturas superfaturadas e um padrão de manipulação financeira que sugeria que o desastre na orla era apenas a ponta do iceberg. A Harrison Developments enfrentou a falência no final do mês. Os membros da família extensa que sempre respeitaram a opinião de Vitória começaram a se distanciar. O tio Richard, que estava pronto para me pressionar sobre a herança, de repente se lembrou de uma viagem planejada há tempos para a Flórida. A tia Margarete parou de atender às ligações de Vitória. O grupo da família no WhatsApp, geralmente movimentado, ficou em silêncio. Robert, meu pai, finalmente encontrou sua voz. Ele saiu da casa da família e foi morar em um apartamento no centro da cidade. Eu deveria ter te defendido anos atrás, ele me disse enquanto tomávamos café. Deixei que ela me convencesse de que você estava passando por dificuldades quando, na verdade, você estava prosperando. O império que Vitória construiu com base na percepção e no status desmoronou em menos de uma semana. Enquanto o mundo da minha família desmoronava, o meu se expandia exponencialmente. O acordo com a Paramount foi fechado por $3 milhões adiantado, consequências garantidas caso o primeiro filme atingisse determinadas metas. O estúdio acelerou a produção, querendo capitalizar em cima da onda de publicidade. Na quarta-feira, Harvard me ligou, convidando-me para palestrar em seu ciclo de palestras de primavera sobre resiliência diante da dúvida familiar. O MIT me queria para seu programa de empreendedorismo, aparentemente, construir uma marca multimilionária enquanto ser ativamente sabotado pela família era um estudo de caso que valia a pena examinar. A escritura da casa da vovó foi oficialmente transferida para meu nome, em seu nome exclusivo, depois que Madison e Jennifer aceitaram meus termos de compra. Eu estava na biblioteca da casa vitoriana, onde escrevi minha primeira história, e senti a presença dela. As palavras têm poder, Sofia, ela havia dito. Ela tinha razão. Na semana seguinte, fechei negócio em uma cobertura em Nova York, vista para o Central Park, uma biblioteca com janelas do chão ao teto, espaço para escrever os próximos 10 livros. Mas também mantive meu apartamento em Cambridge, uma lembrança de onde eu estava quando todos pensavam que eu não era ninguém. A Sterling Publishing anunciou minha próxima série em uma coletiva de imprensa que ganhou repercussão internacional. O adiantamento foi estimado em $12 milhões, embora tenhamos mantido o valor exato em segredo. O tema: traição familiar e redenção. Escrevam sobre o que vocês conhecem, eu disse aos repórteres com um sorriso irônico. Minha conta anônima no Twitter, agora revelada como sendo minha, ganhou 1 milhão de seguidores em 3 dias. Jovens escritores inundaram minhas mensagens diretas com histórias sobre as dúvidas de suas próprias famílias e suas próprias lutas por validação. Criei uma fundação, o Fundo Eleanor Montgomery, para apoiar escritores emergentes cujas famílias não acreditavam em seus sonhos. Sucesso não é vingança, postei. Sucesso é liberdade. Liberdade das opiniões alheias, de suas limitações, de suas definições restritas do que você pode ser. 2 semanas após o baile de gala, meu telefone tocou às 23 horas, o nome de Madison na tela me fez hesitar antes de atender. Sofia. Sua voz estava embargada pelas lágrimas. Por favor, não desligue. Permaneci em silêncio, deixando que ela preenchesse o espaço. Me desculpe. Meu Deus, me desculpe mesmo. Eu estava com ciúmes, fui boba e cruel. Mamãe me influenciou, me fez acreditar que o problema era você, quando na verdade eu estava apavorada com a possibilidade de fracassar. Você tentou roubar minha herança, Madison. Eu sei. Eu sei. Eu estava afundando em dívidas, tentando acompanhar os outros sócios, comprando coisas que eu não podia pagar só para parecer bem-sucedido. E minha mãe ficava dizendo que eu não merecia a casa da vovó porque não estava fazendo nada da minha vida. E eu acreditava nela. Ela estava soluçando agora um choro feio que, pela primeira vez, parecia real. Eu perdi tudo. Meu cargo, minha reputação, meu noivo. Você sabia que o Thomas me deixou? Disse que não podia ficar com alguém que trairia a própria irmã. Mamãe não me ajuda, está ocupada demais tentando se salvar. Papai não fala comigo. Estou com uma dívida de $300 mil e não tenho como pagar.
O que você quer de mim, Madison? Nada. Quer dizer, não sei. Talvez apenas o perdão algum dia. Pensei na vovó, no que ela diria, nos ciclos de dor e se eles teriam que continuar para sempre. Eu te empresto dinheiro para quitar sua dívida, eu disse finalmente. Plano de pagamento de 10 anos sem juros. Mas há condições, terapia 2 vezes por semana, aconselhamento financeiro e você nunca, jamais, falará sobre meus negócios publicamente novamente. Sofia, O perdão leva tempo, Madison. A confiança leva ainda mais tempo. Mas todos merecem uma chance de se reconstruir. Ela ficou em silêncio por um momento. Obrigada. Não me agradeça ainda. O trabalho de verdade começa agora. O Natal chegou com uma proposta: jantar em um restaurante neutro, não na propriedade da família, sem troca de presentes, sem tradições forçadas, apenas comida e uma tentativa de conversa. Robert fez a reserva em um lugar tranquilo em Cambridge, um lugar sem memórias associadas. Vitória chegou 15 minutos atrasada, com a bolsa de grife agarrada como uma armadura, o rosto demonstrando o cansaço de 2 meses de exílio social. Madison veio com Robert, tendo voltado a morar com ele depois de perder o apartamento. Cheguei sozinha, do meu jeito. Obrigado por terem vindo, disse Robert, sempre o pacificador. Fizemos o pedido em silêncio, o peso de tudo que não foi dito preenchendo o espaço entre nós. Finalmente, Vitória falou. Estou fazendo terapia. Ela diz que tenho problemas com controle, com a necessidade de definir o sucesso para todos ao meu redor. Foi o mais próximo que cheguei de um pedido de desculpas dela. É um bom começo, eu disse. Eu li seus livros, ela continuou. Todos eles. A personagem da mãe no 3º livro é fictícia. Eu o interrompi. Qualquer semelhança com pessoas reais é mera coincidência. Ela deu um leve sorriso. Claro. Madison estava quieta, mas finalmente olhou para cima. Eu também faço terapia 2 vezes por semana, como você recomendou. Está me ajudando a entender por que eu precisava tanto de validação externa. Todos nós estamos em constante evolução, disse Robert gentilmente. O jantar foi constrangedor, forçado, mas pelo menos foi alguma coisa. Naquela noite, estabelecemos limites, nada de discussões financeiras, nada de comparações de carreira, nada de revisitar o passado sem supervisão terapêutica. Família seria um privilégio conquistado com respeito, não um direito automático concedido por laços de sangue. Talvez na Páscoa, sugeriu Vitória, hesitante, enquanto saíamos. Outro jantar. Veremos, eu disse. Não era um sim, mas também não era um não. Era uma possibilidade. Minha terapeuta, doutora Sarah Winters, recomendada por James Sterling depois que ele percebeu que eu estava tendo dificuldades com as consequências do sucesso, explicou durante nossa 3ª sessão: a vingança pode ser um trauma em si. Você passou tanto tempo lutando para ser notado que agora que não sabe como existir. Ela tinha razão. A raiva que me consumiu por anos não tinha para onde ir. Eu havia vencido, de forma definitiva e pública, mas a vitória parecia vazia sem a guerra. Escreva sobre isso, ela sugeriu. Não para publicação, apenas para você. E foi o que fiz. Páginas e páginas sobre crescer invisível, sobre conquistas ignoradas, sobre um amor que vinha com condições que eu jamais poderia cumprir, sobre a culpa de ter sucesso apesar delas e não por causa delas, sobre a estranha dor de perder uma família que eu nunca realmente tive. O novo livro surgiu dessas sessões, não sobre vingança ou revelação, mas sobre reconstrução, sobre escolher a si mesmo quando ninguém mais o faz, sobre estabelecer limites com pessoas que compartilham seu DNA, mas não seus sonhos. Transformei a casa da minha avó num retiro para escritores, abrindo-a 4 vezes por ano para artistas emergentes cujas famílias não apoiavam o seu trabalho. O primeiro grupo incluía um poeta cujos pais queriam que ele fosse médico, uma romancista cujo marido chamava a sua escrita de egoísta e uma dramaturga cuja mãe tinha queimado seu primeiro manuscrito. O sucesso não consiste em provar que eles estão errados, eu lhes disse durante a orientação. Consiste em provar que você está certo. O retiro foi gratuito, eu paguei por tudo, desde hospedagem e alimentação até mentoria. Era exatamente o que eu precisava aos 25 anos, chorando naquela biblioteca vitoriana, me perguntando se todos tinham razão sobre a minha inutilidade.
Madison enviou um cheque de doação pequeno, mas simbólico. Vitória enviou um bilhete, sua avó ficaria orgulhosa. Talvez ela finalmente estivesse entendendo o que importava. Um ano depois, a paisagem havia mudado completamente. Vitória havia se reerguido discretamente, aceitando um cargo em uma pequena organização artística sem fins lucrativos que realmente realizava trabalho comunitário, em vez de apenas organizar galas. O salário era uma fração de sua renda anterior, mas ela parecia mais leve de alguma forma. A terapia estava funcionando. Ela até havia se desculpado de verdade, sem ressalvas ou evasivas. Madison havia voltado a ocupar o cargo de associada de nível intermediário em outra firma, uma que valorizava o equilíbrio entre vida profissional e pessoal em vez de horas faturáveis. Ela vendeu o Tesla, mudou-se para um apartamento modesto em Somerville e começou a namorar um professor que nunca tinha ouvido falar de As Crônicas de Montgomery até o terceiro encontro. Ele gosta de mim por quem eu sou, ela me disse enquanto tomávamos café. Não pelo meu sobrenome ou pelo meu cargo. Robert finalmente havia entrado com o pedido de divórcio. Ele havia voltado a pintar, algo que Vitória havia ridicularizado como fútil 30 anos atrás. Suas aquarelas do Porto de Boston eram realmente boas o suficiente para que uma pequena galeria no South End lhe oferecesse uma exposição. Meu sexto livro estreou em primeiro lugar, mas a conquista teve um sabor diferente agora, mais tranquilo. Eu não precisava mais provar nada. As filmagens da adaptação cinematográfica do primeiro livro haviam sido concluídas, com uma atriz indicada ao Oscar interpretando a protagonista que descobre seu próprio poder apesar da traição familiar. Os paralelos não passaram despercebidos por ninguém. Os jantares em família agora aconteciam mensalmente, ainda em restaurantes neutros, ainda com limites bem definidos. Estávamos aprendendo a ser pessoas juntos, não a representar papéis. Vitória podia perguntar sobre meus escritos sem me dar conselhos. Madison podia compartilhar suas dificuldades sem competir. Robert podia simplesmente existir sem mediar. Somos como uma família em recuperação, disse Madison certa vez. E ela não estava errada. Estávamos todos nos recuperando da mitologia dos Harrisons, a história que havíamos contado a nós mesmos sobre quem deveríamos ser. Não foi perfeito, mas foi honesto. E isso bastou. No segundo aniversário da revelação, eu estava na biblioteca da minha avó, observando a nova turma de escritores trabalhando em seus laptops, absortos em mundos de sua própria criação. Um deles olhou para cima, cruzou o olhar comigo e sorriu, o mesmo sorriso de gratidão e incredulidade que eu ostentava quando James Sterling acreditou em mim pela primeira vez. A lição que aprendi não era sobre vingança ou reparação. Era mais simples e mais difícil do que isso. Seu valor não é determinado por quem acredita em você. É determinado por você acreditar em si mesmo. O sangue não garante acesso automático ao seu sucesso, à sua paz ou ao seu futuro. Família é uma relação, não uma obrigação. Requer respeito mútuo, cuidado genuíno e a capacidade de enxergar uns aos outros como pessoas completas e não apenas como personagens secundários na narrativa de outra pessoa. Às vezes, a distância gera respeito. Às vezes, a ausência faz as pessoas perceberem o que perderam. Às vezes, é preciso desaparecer completamente para que alguém note que você esteve ali. Minha mãe me chamou de fracassada por uma década. Minha irmã riu dos meus sonhos. Mas as opiniões dela só tiveram poder porque eu as dei a elas. No momento em que me escolhi, verdadeiramente me escolhi, tudo mudou. Os Harrisons são diferentes agora, menores, mais tranquilos, mas mais autênticos. Não somos perfeitos, mas estamos tentando. Vitória lê meus livros e oferece um feedback sincero. Madison comemora minhas vitórias sem comparação. Robert me envia suas pinturas assinadas a seu pai orgulhoso. Eu sou Sophia Harrison, autora de best-sellers, sobrevivente da traição familiar, construtora de limites e, finalmente, completamente, sem pedir desculpas, livre. Se você se identificou com essa história, se já se sentiu ignorado, pelas pessoas que deveriam te apoiar, compartilhe sua experiência nos comentários. Curta e inscreva-se se você acredita no poder de escolher a si mesmo. Você merece respeito, independentemente de quem se recuse a lhe dar.